Voltamos ao nosso Café com Notícia e nesse bloco vamos falar sobre saúde. Você sabe que toda quarta-feira no Café com Notícia temos o quadro sobre saúde. E hoje quem está aqui em nosso estúdio para falar um pouco sobre a educação alimentar, sobre a conserva dos alimentos, é a grande nutricionista e excelente nutricionista Maraísa Cavalcante. Ela que é renomada aqui no estado e vai passar um pouco do seu conhecimento profissional e aí lhe ajudar, está nos assistindo nesse momento, a sua educação alimentar e o que você pode ou não utilizar como produto. Principalmente, eu vou perguntar sobre alguns produtos conservas. Eu, particularmente, tenho gastrite, azia e vou tirar dúvida, fazer uma rápida consulta nesse momento com a Maraísa. Pois bem, já para começar essa entrevista, vamos chamar o quadro Saúde. Bom dia, Maraísa, tudo bom? Bom dia, Eugênio. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Para você e para todo mundo aí que está assistindo, né, a gente hoje, nessa manhã. Obrigado, eu quero agradecer desde já a sua participação. Comigo é a primeira, você acredito que já esteve aqui na TV e falo que as portas estão abertas e que seja a primeira de outras. Para estar sempre debatendo esse assunto tão importante, Maraísa, em nossas vidas. A gente está comentando aqui pelos bastidores, que é alimentação. A saúde, a alimentação é um complemento para que possamos ter uma vida saudável, até o sono mesmo, né? Possamos dormir bem, acordar bem, se alimentar bem, tudo isso faz parte para um processo de estrutura material, corporal, para que possamos também ter uma vida saudável. E muitos não sabem, mas várias patologias, doenças são advindas da má alimentação. Então, já para começar a nossa entrevista, Maraísa, queria tirar uma dúvida com você. A primeira pergunta é o seguinte: qual a importância da conservação adequada dos alimentos? Muito importante, Eugênio, essa questão, porque várias doenças, elas são trazidas a partir de alguns alimentos, principalmente se nós não temos o acondicionamento adequado desses alimentos. Algumas doenças como a hepatite A, o botulismo, a toxoplasmose, que são doenças transmitidas por alimentos mal conservados. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E no verão, onde as temperaturas estão mais elevadas, é aí que nós temos que ter um cuidado redobrado, porque esses micro-organismos eles têm uma facilidade maior de se proliferar nessas temperaturas. E outro ponto, Eugênio, muito importante é que facilita a nossa rotina alimentar, se nós conservamos esses alimentos de forma correta, porque vai fazer com que esses alimentos mantenham as propriedades físicas, biológicas dos alimentos e também tenham uma melhor durabilidade. Então, olha a importância da gente manter, né, esses alimentos bem conservados. Muito bem. E outra pergunta, Maraísa, é o seguinte: que tipo de cuidados devemos ter na conservação dos alimentos? É um ponto muito importante, porque esse cuidado, ele se inicia no momento da compra do alimento e ele vai se estendendo até a chegada desse alimento em casa. Primeiro ponto que eu sempre falo para os meus pacientes: quando você chegar no ambiente onde você vai comprar alimento, perceba as condições de higiene, se está tudo limpinho, como é que estão as prateleiras onde estão dispostos estes alimentos, estão limpas, porque tudo isso faz muita diferença. Outro ponto que peço muita atenção para vocês agora é que observe, principalmente nos alimentos congelados, se esse alimento não está formado uma camada de gelo por fora desses alimentos, porque pode ter havido ali o descongelamento desse alimento e depois congela novamente, e isso não é bom. O alimento descongelou, ele é para ser utilizado. Então, prestem bem atenção nisso no supermercado. Na hora de escolher fruta, verdura, observe se as cores estão vibrantes, se nesses alimentos tem rachaduras, né, aqueles cortes. Às vezes a gente vai tão apressado, não sei se já aconteceu com você, gente, tão apressado que a gente não observa.
pega o alimento, quando chega em casa que vai higienizar, nossa, não vi que estava com um fungo aqui, não vi que estava com a parte amassada, não vi que essa fruta já estava meio que estragando, com a partezinha mole. Então, observe, tudo a gente precisa observar no momento das compras. Outro ponto importante é nas folhas, né? O alface. Quando for escolher o alface, observe o talo, se esse talo não está escuro, se ele não está murcho, se as folhas estão bem firmes, para que você escolha um produto de qualidade para que você leve para a sua casa. Eu não sei, Eugênio, se você faz a feira na sua casa. Olha, eu não tenho muita paciência. Às vezes a minha esposa me chama, eu só faço empurrar o carrinho. A parte de peso, a parte operacional, isso, mas a escolha é com ela. Então, vai ajudar de qualquer forma, porque está empurrando o carrinho ajuda. Porque existe um protocolo, né, para que a gente siga, para que a gente consiga chegar com esse alimento em casa de forma mais conservada. Primeiro, quando a gente for fazer a feira, escolha primeiro colocar no seu carrinho os alimentos que não são perecíveis, né? Feijão, arroz, vai fazer lá a feira dos produtos de limpeza, faz toda essa feira. No finalzinho, você vai dar preferência aos alimentos que são mais perecíveis, começando pelos que estão congelados. A carne congelada, o frango congelado, tudo que está congelado que você vai utilizar na sua casa, aí você vai nesse momento, depois de fazer toda a feira. E no fim, é que você vai para os alimentos que não são perecíveis, mas que estão sobre refrigeração. Que às vezes tem uma carne refrigerada, tem o queijo, né, o iogurte, o requeijão, esses alimentos que estão sob refrigeração, no fim. E sempre se atentar, o correto, eu já não sei se você sabe, mas o correto seria que quando a gente coloca esse alimento sob refrigeração no carrinho, que a gente tem uma duração de até 2 horinhas apenas, para que a gente chegue em casa e armazene esse alimento na nossa geladeira. Então, olha a importância da gente se organizar. Não escolher aqueles horários de pico no supermercado, onde vai pegar aquelas filas enormes e vai passar ali quase 1 hora na fila para chegar em casa, já é uma outra demora. Então, escolha esses horários que são mais com um fluxo menor. E esse cuidado, ele vai se estender também para casa, né? Quando chegar, fazer a higienização correta das frutas, das verduras. Eu sempre, nesse momento da pandemia, Eugênio, eu tenho utilizado a água sanitária para lavar, né, as frutas e as verduras. Para cada litro de água, uma colherzinha de sopa de água sanitária. Deixa as frutas, as verduras de molho. Depois de 20 minutinhos, deixa tudo secar. Em casa, eu deixo ela secando, escorrendo mesmo ao natural. E depois guardo na geladeira, em saquinhos plásticos, nas prateleiras corretas, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? E quando for preparar esses alimentos, você também precisa ter cuidado nas mãos, né? Sempre higienizar as mãos para que você não esteja contaminando esse alimento. É interessante, Maraísa, tudo isso que você falou, porque de forma empírica, eu não sabia, para você ver, quando eu fazia a feira com a esposa, e ela também, de forma empírica, a gente não tinha esse conhecimento, você passou agora, e é um excelente conhecimento, até para quem está assistindo, no tocante dos frios, por exemplo. Mas a gente, já de forma empírica mesmo, a gente faz a parte dos não perecíveis, e por último, até porque fica soltando água por causa do gelo, então a gente bota os frios em cima, inclusive as frutas. Então, assim, acho que nisso a gente está certo. Outra coisa, eu sou muito chato, desde pequeno, eu não gosto, tipo, banana mole, fruta mole, como você falou, que às vezes nem está podre, mas já está no processo, né? Porque amolece e tal. E outra, desde pequeno, que lá em casa a gente foi criado assim, tudo que compra, lava logo. Eu fico assim pensando, claro, nesse momento de pandemia, ajudou muito as pessoas ter outra visão com questão de higiene. Agora tudo, beleza. Mas eu ficava olhando assim, quantas pessoas não compram ali na feira livre, uma pera, uma maçã, aí quando chega no carro, comem. Meu Deus do céu, eu fico...
é muita coragem, porque não é questão apenas de higiene, é questão de sanitário mesmo, de saúde pública. Né? Às vezes você pode estar com uma bactéria, alguma coisa ali, ingerindo para o seu estômago. Então, é algo assim que eu acho que você foi muito feliz na sua explanação e queria aproveitar, aí você dá a oportunidade, e dizer assim, eu tenho refluxo, gastrite, e eu acho, porque eu sou uma prova viva, e estou evitando muito, que eu sei que também não é bom para a saúde, toda a comida de conserva, eu era viciado, sabe em quê? Em azeitona. Eu gostava demais. Minha esposa disse, como é que tu gosta de uma porcaria dessa? Eu digo, tem essa azeitona, eu não sou de beber, aí azeitona com Coca-Cola, que é outro veneno. Um veneno com outro. Aí o processo de veneno é grande. Então, assim, aí isso começou a me trazer um mal-estar, azia, queimou. Então, tudo que eu vejo que é de enlatado ou de conserva, eu vejo esse dano, né? Exatamente, a gente precisa evitar. Eu costumo dizer que o melhor alimento é aquele alimento que é feito por Deus, né? O alimento da terra, o alimento natural, que o homem não foi lá e colocou a mãozinha para misturar outras coisas e acabar trazendo alguns malefícios para a saúde. Esses alimentos em conservas, eles têm muitos aditivos ali misturados para poder realmente fazer a conserva desse alimento passar ali não sei quantos meses na prateleira, né? Que é a intenção da indústria mesmo, aumentar a durabilidade. E para isso eles utilizam de aditivos químicos. Porém, nem todos os alimentos industrializados não podem ser colocados na nossa alimentação. Eu sempre digo aos meus pacientes, olhe a lista de ingredientes. Se tem uma lista que está cheia de conservante, aditivo, deixa esse alimento lá. Mas se for uma lista pequenininha, que você vê qual é o alimento, tem um molhinho de tomate que eu encontrei esses dias, que tinha apenas a tomate, o açúcar e era um corante natural, né, da fruta mesmo. Então, eu achei super legal, até indiquei para os pacientes, porque às vezes a pessoa gosta de alguma praticidade, né? Claro, tem como fazer um molhinho ali no momento, e ele bem natural, com 3 ingredientes, eu achei super legal. Sem esses conservantes químicos, né? Então, acaba que quando se consome esses alimentos cheios de aditivo, vai favorecer também a questão do refluxo, para quem tem azia, tem problemas gástricos, aí é que vai piorar a situação. Perfeito. Inclusive, Maraísa, né? Lembrei agora da dupla. Maraísa. Você viu, eu estava conversando aqui com o diretor da Impaé, que é foi a antiga Imatel, agora Impaé, que é envolvida na questão do agronegócio, da agricultura. Eu estava dizendo o seguinte, para você ver a invenção de valores. Você foi muito feliz aí quando você falou tudo que é produzido por Deus, natural, realmente. Eu lembro que na década de 80, 70, 90 para baixo, até o final do século XX, acho que do início do advento do século XXI para cá, já tinha esse absurdo da indústria do agrotóxico. Então, era gostoso, prazeroso e barato. Agora, para você ver a inversão. O que era natural, agora é caríssimo. O que era natural e é barato, que a gente via de bolo, às vezes nem valorizar, agora é caríssimo, que chama-se orgânico, né? Porque tudo que é orgânico natural traz saúde, Então, quem já produz, é produtor dos alimentos ou de outras safras orgânicas, ele já entendeu que hoje a inversão já está retornando, né? Agora vamos voltar ao passado e valorizar o que a gente tinha e não dava valor, porque a indústria hoje está matando muito do agrotóxico. Então, e aí você pega aí os índices, você que é da saúde, você sabe muito bem, dos últimos 20 anos, 30 anos, com o advento do agrotóxico, que sempre teve, mas agora de forma severa mesmo, porque a indústria ela visa lucro, não visa saúde, não visa bem-estar, visa lucro. Infelizmente, né? Então, o que acontece? Se você for pegar, de 30 anos para cá, quanto aumentou o número de pessoas com câncer e outras patologias advindas da alimentação, né, Maraísa?
Exatamente, o agrotóxico mesmo, o agrotóxico ele faz muito mal, né, para o nosso corpo, para a nossa saúde. O interessante mesmo é a gente optar pelos alimentos orgânicos de pequenos agricultores. Aqui em João Pessoa a gente tem tanta feira orgânica, Isso. né, a gente pode dar preferência a essas feiras, ajudar os pequenos agricultores. E muitas vezes a gente está investindo, mas é para a gente ganhar. A gente Verdade. ganhar na nossa saúde. Verdade. Então é muito bom, se você puder em casa aí, optar por esses alimentos orgânicos, porque esses outros tipos de alimentos, né, que a gente sabe que tem muito agrotóxico, eles causam algumas alterações nos nossos hormônios, né, nos hormônios da tireoide. Quem tem problemas de hipotireoidismo sempre tem que optar pelos alimentos orgânicos, porque eles acabam desregulando alguns hormônios da tireoide. Então, isso não seria tão interessante, fora o aumento realmente de casos de câncer, né? Alimentos transgênicos também, né? Isso. Causam, a gente sabe que é um risco maior para a ocorrência do câncer. Então, quanto mais a gente puder optar por esse tipo de alimentação mais natural possível, com alimento da terra, o inhame, a macaxeira, desses pequenos agricultores mesmo, vai ser um ganho para a saúde. Perfeito. Outra pergunta aqui, Maraísa, é o seguinte. Cita exemplos de forma correta de conservação para quem está em casa. Certo, vou colocar uns exemplos que eu sempre vejo, pessoal. Sempre me pergunta como é que vai conservar esses alimentos, os mais utilizados aí. Primeiro a gente pode congelar as frutas, né? Se Isso. quer ter uma melhor durabilidade para utilizar aquela fruta toda, porque às vezes as pessoas exageram na quantidade. Então acaba fazendo o quê? Que essa fruta se estrague, se desperdice e a gente acaba também gastando dinheiro, né, minha gente? Isso. Então, você pode congelar essas frutas, o morango, a banana, mamão, melão, pode fazer o congelamento com saquinhos de plástico, sempre tirando o vapor, né, o ar que tem dentro do saco, coloca no congelador, ele pode ficar até 3 meses lá congelado, essa fruta. Porém, quando for fazer o descongelamento, não é interessante descongelar para achar que vai comer essa fruta naturalzinha como a gente compra. Mas Isso. é para fazer sucos, vitaminas, às vezes um suco detox que você toma pela manhã. Isso facilita muito. As frutas também você pode guardar nos saquinhos plásticos. Lá embaixo, naquela gavetinha da geladeira, a gavetinha, a última, tá? Aquela última gavetinha, que aí elas são mais sensíveis às temperaturas. Então, guarda lá por até 7 dias. O feijão, o arroz, você pode deixar eles cozinhados já, cozidos. Você pode congelar em porções, em potinhos pequenos de vidro, por até 4 meses esse feijãozinho, esse arroz no congelador. E para utilização na sua semana, você pode também colocar em porções na geladeira e ter uma durabilidade de até 3 dias. Isso é praticidade para quem não tem tempo para estar fazendo comida todos os dias. Para o congelamento da carne, do mesmo jeito, coloca em saquinhos, tira todo o ar e coloca no congelador. Dura muito tempo ali no congelador. E as verduras, como cenoura, beterraba, você já pode deixar essas verduras todas picadas. Repolho picado, acelga picado, você vai fazendo isso de acordo com o seu cardápio da semana, né? Quais as verduras que você vai consumir. Então, essas verdurinhas todas picadinhas, você pode deixar em potinhos de vidro na geladeira por até 2 dias na geladeira, eles picados, tá? Já cortadinho, tudo pronto. Porque não vai ter aquela desculpa, hoje não vou fazer salada porque eu não tenho tempo, né? Não tem como você já ter ela cortadinha na geladeira, só não faz se não quiser, não é verdade, gente? Verdade. Só é misturar ali, vai dando tudo certo. E me diga uma coisa, Maraísa, tem alguma fruta, verdura que você orienta a não colocar na geladeira?
As frutas, a banana, pelo menos eu não coloco ela na geladeira. É melhor natural, né? Melhor natural. A banana eu não coloco, a laranja eu não coloco, mas aí tem pessoas que gostam de comer a laranja mais geladinha. É. Aí coloca na geladeira lá na prateleira inferior, que é lá embaixo, porque ela, como eu falei, que elas são mais sensíveis às temperaturas, aí não tem problema. Né? Pode acondicionar ali mais a banana, a goiaba, às vezes a fruta mais verde, a manga, né? Tá mais Isso. verde, a gente deixa fora, quando amadurece mais, a gente vai, coloca na geladeira O e vai. abacaxizinho gelado é bom, né? O abacaxi, né? Deixa fora, quando tiver já maduro, corta, né? Lá em casa eu já corto o abacaxi inteiro, deixo já todo cortadinho na geladeira, que aí dentro do potinho de vidro fechado, gente, sempre lembrar de fechar essa tampinha do pote que você vai conservar esses alimentos. Tá tudo certo. Agora me diga uma coisa, falando em geladeira, qual a atenção que devemos ter para o armazenamento em geladeira? Vou logo dizendo de cara um erro muito comum de muita gente. Mas não é culpa da gente. Gente, não é nossa cultural. culpa. Não, é porque o fabricante já faz a geladeira daquele jeito. Que é colocar o ovo na porta da geladeira. Na sua casa, os ovos, quando vão para a geladeira... Acho que já é trivial de todos, é antigo, né? Antes de você concluir a sua análise, por que, e eu sei que você vai reprovar, porque os fabricantes não fazem um estudo com pessoas da sua área, que sabe o correto, para fazer uma coisa e faz da cabeça dele. Porque deveria ter um estudo, né? Exatamente, seria o correto, né? O ovo, ele é muito sensível às temperaturas e a porta a gente abre e fecha, abre e fecha. Então, tem uma temperatura que fica oscilando muito e o ovo não pode... Agora sim, eu não sei por que isso... Algumas geladeiras isso já foi resolvido, mas a maioria, talvez, né? Antes eles não tinham essa informação. Se caso tiver na porta da geladeira, mas se tiver lá o espaço dos ovos e tiver tipo uma tampa, fechar, ajuda? A gente ficar ou mesmo abrindo. Mesmo abrindo e fechando não é interessante. O correto mesmo é que a gente pegue esses ovos, a gente coloque eles em uma vasilha. É o correto, tá, gente? Não vou dizer que é o que todo mundo faz. Coloca em uma vasilhinha com tampa na prateleira intermediária da geladeira, que é aquela do meio. Aí tudo certo com seus ovos. Agora, e também, às vezes, a gente coloca alguns molhinhos, temperos, né? Que na porta da geladeira também não é interessante colocar. Interessante que esses molhos, eles estejam também dentro da geladeira, né? Queijo, alguns requeijãozinhos na gaveta da geladeira, que é a parte extra fria, né? Aquela gaveta extra fria. E colocar o queijo também nessa gaveta extra fria, né? Não deixar nas prateleiras. Né? Mas o ovo é um dos campeões, que eu sempre vejo que geralmente o pessoal acondiciona errado. Em relação a isso, Maraísa, falando do ovo, na sua orientação, caso essa abre e fecha a geladeira, faz com que o ovo ele perca a validade mais rápido, é? Exatamente, ele se tem um tempo menor, né, de consumo por não causa é questão dessa... de atrapalhar a saúde do ser humano, não. É mais questão de tempo, de tudo conservar realmente o ovo bem direitinho. Então, o interessante é que a gente deixe esse ovo para ter uma melhor durabilidade nessa prateleira. Porque, às vezes, a gente compra uma bandeja de 30 ovos e não consome rapidamente, né? Essa bandeja. Então, é interessante que coloque lá nessa prateleira e deixe a parte da porta da geladeira para colocar água. Às vezes a gente pega e coloca água lá na prateleira superior da geladeira. O interessante é que a gente coloque a água na porta ou algum suco que você prepara, que já vai tomar, na porta da geladeira. Essa prateleira superior seria para a gente colocar alguma carne que está sob refrigeração, que a gente vai utilizar. Ou para carne descongelada, a gente já coloca na prateleira do meio para fazer o descongelamento. Nunca coloque esse descongelamento fora, né, da geladeira. Às vezes o pessoal vai descongelar, tira do dia para a noite, do lado de fora da geladeira. Isso não é o correto. O descongelamento tem que ser dentro da geladeira. E aquela prateleira última, como a gente falou, para as frutas que são mais sensíveis
a temperatura e as gavetas para as verduras, para as hortaliças, sempre lembrando, gente, de higienizar antes de guardar, colocar em saquinhos, tirando o ar, ou então em vasilhinhas que você consegue tampar. Muito bem. Aí, ó, tá vendo a importância da nutrição em nossa vida alimentar? Inclusive, eu acho que... Qual é o nome do teu esposo? O Wayne. O Wendel? O William? O Wayne. Weiner? Eu acho que o Weiner o esposo dela está aqui, ele é esbelto, tem um corpo, porque tem uma nutricionista em casa, então não precisa pagar a consulta, não. E além de nutricionista, pelo que ela falou, deve ser muito bem organizada, né? No tocante das conservas. E a última pergunta, está muito bom, prazeroso o nosso debate, nossa entrevista, mas tudo que é bom chega ao fim, né? Então a última pergunta é o seguinte: verduras e legumes congelados perdem nutrientes? Essa é importante, né? E se eu escuto direto, Nutri, eu vou congelar, vou perder nutriente. Não é por aí, gente. A perda de nutrientes existe, tá? Mas é uma perda mínima, gente. De 10 a 15% de perda de nutrientes. E o que é que a gente vê? Quando esses alimentos não são bem acondicionados ou quando você não tem um preparo desses alimentos para a sua praticidade, as pessoas não vão consumir. Não vai consumir a saladinha, a verdura, a fruta, porque não teve esse pré-preparo. Então, antes que você não consuma, meu conselho é que você realmente congele e facilite sua vida, tá? Porém, a gente pode ainda minimizar esses efeitos, colocando a carne para descongelar na geladeira, quando for descongelar algum outro produto, alguma outra verdura, evite estar utilizando altas temperaturas nesses alimentos, porque isso tudo gera perda de nutrientes. E também tem a técnica do branqueamento que a gente pode fazer com algumas verduras, né? Como o brócolis, a cenoura, beterraba, isso tudo para congelar. Se vocês quiserem saber mais sobre essa técnica, a gente não vai ter tempo de explanar isso aqui, é só você ir lá no meu Instagram, @maraisanutricionista, que aí você passa uma mensagem para mim, aí eu passo todo o passo a passo dessa técnica. E a gente acaba Muito melhorando aí. Se quiser deixar contato? Sim, o contato tá lá no meu Instagram. Tá tudo lá, né? Isso. O Instagram hoje é o nosso cartão de visita. Exatamente. Né? É a porta de entrada e de saída de qualquer profissional hoje. E falando em perda de nutrientes, não sei se eu quero tirar essa dúvida com você, que é um excelente profissional, em relação, desde pequeno, que diz o seguinte: eu não sou fã não, mas questão de saúde, às vezes eu tomo nem tudo que convém, né? Mas a gente faz por questão de saúde. Eu não sou muito fã, sou apaixonado pelos dois sucos. Primeiro é maracujá e segundo é o cajá. Para mim, maracujá, eu tomo um ano todo no abuso. Para mim é o melhor de todos. Segundo é cajá. Mas, de vez em quando, a gente toma um suco ali de acerola. É verdade que, e aí às vezes minha mãe, minha sogra, eu dizia, ó, vem tomar logo, porque se não tomar logo o suco, no outro dia ou demorar, vai embora a vitamina, isso é verdade ou é mito? Isso, perde sim os Então é nutrientes. verdade. As vitaminas, elas são sensíveis à luz, né? Tanto à luz como também para os procedimentos, né? Somente você pegar essa fruta e bater no liquidificador, já perde nutrientes. E quando essas vitaminas, elas entram em contato com a luz, elas também se perdem. Então, isso é muito correto. Fazer o suco e tomar realmente na hora, não deixar lá na geladeira o bichinho. Se ficar pro outro dia, então já não tem mais nutriente ali. Não tem mais nada. É só suco. Só suco. É só água, mistura da polpa e açúcar. Isso. Por isso que é interessante fazer a polpa das frutas, né? Ou então comprar uma polpa de fruta de qualidade. Isso. E como é que eu sei que essa polpa de fruta tem qualidade? Olhando a lista de ingredientes. Tem que ter somente a fruta nessa polpa. Se tiver outras coisas, aditivos e conservantes, você deixa essa polpa lá. Compra a polpa natural. Porque aí, ou então você faz em casa essa polpa, né? Porque aí no momento que você quer fazer o suco, você pega lá a porção, já tudo separadinho, coloca no liquidificador, bate e toma. Praticidade. Pois bem, já encerrando esse nosso bate-papo bacana, bem formal, bem legal, minha nobre amiga e excelente profissional Maraísa, quero te agradecer mais uma vez, né? Parabéns pela explanação.
pela aula que você deu aqui e que as portas do Café com Notícias estarão sempre abertas para esse quadro, que é o quadro Saúde. Quando houver necessidade, nossa produtora Fabiana, você troca o seu nobre esposo também, que é da área de saúde, e as portas estão abertas para vocês. Eu que agradeço, Eugênio. A TV Marcha mora aqui no meu coração, né? O pessoal daqui é muito bom, o pessoal que tem um coração enorme. Eu que agradeço ter aqui a possibilidade de poder estar aqui conversando com você nessa emissora maravilhosa. Obrigadão. Obrigado, Maraísa. E vamos para um breve intervalo. Já retornaremos com os nossos debatedores, o Inácio Queiroz e o advogado Inácio Queiroz e o advogado também Daniel Menezes, para alguns pontos polêmicos sobre a nossa política cotidiana paraibana e nacional. Lembra quando você precisou, eu estava lá. Mas quando o time nem notou, eu também estava lá. 104,5 FM, Rede Master. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter o serviço